Olá! Hoje nós vamos dar continuidade às aulas de biossegurança nas ações da enfermagem. E hoje nós vamos falar sobre desinfecção, as normas e técnicas de descontaminação. Primeiro a gente vai falar um pouco de limpeza. O que vem a ser limpeza? Limpeza é a remoção de sujidade de um artigo ou de uma superfície ou de materiais. E ela é de suma importância porque ela reduz a carga microbiana de um artigo, favorecendo a eficácia do processo. E através da remoção da sujidade é que nós conseguimos eliminar as bactérias e as microbianas que existem dentro das fendas, que existem através das fechaduras, que existem através das bancadas. E nós vamos falar também sobre a desinfecção. O que vem a ser a desinfecção? Vamos lá. A desinfecção, ela é utilizada para desinfetar, eliminar os micro-organismos que ficam nas superfícies fixas dos equipamentos, tipo suporte de medicação, bancadas dos leitos, utensílios e equipamentos que são utilizados na prática das atividades que vai desenvolver com o paciente. E ela também, a desinfecção também, ela é indicada para equipamentos e artigos da parte semicrítica, que entra em contato com membranas, com mucosa, com pele, com sangue. Então, elas são utilizadas para isso também. Tá? E a esterilização, nós vamos falar um pouquinho da esterilização. Ela é o processo que é utilizado com agentes químico ou físico, porque ela tem a necessidade de passar por autoclaves, por esterilização a vapor, por produtos químicos, que através desse tipo de esterilização que vamos conseguir eliminar todas as bactérias e todos os micro-organismos que existem nesses materiais. E tudo isso é levado para o CME. O CME é um local onde é o corpo central do hospital, onde você leva o material contaminado, o material sujo, e eles acabam lavando, desinfectando e esterilizando para que vocês possam ter um maior benefício quando for usar novamente. E nós estamos falando de CME, vamos falar um pouquinho também sobre o preparo do material, a estocagem do material, como que é feito. Esses materiais, eles são levados de todos os setores para o CME, Centro de Material Esterilizado. Ou seja, existe vários passos ao qual vai ser passado por esses materiais. Eles primeiro passam para a lavagem, depois ele passa pela outra equipe de secagem, de descontaminação, aí ele vai para a esterilização. Depois que ele é esterilizado, eles são envelopados e passa pelo outro processo também de averiguação se o material está totalmente correto e íntegro para poder ser utilizado de novo. E aí ele tem a estocagem, ou seja, o armazenamento. O armazenamento, ele é uma área que tem que ser de facilidade para todo mundo onde vai pegar o material. Ele tem que estar tudo especificado, aonde fica cada traqueia, aonde fica cada caixa de sutura, por exemplo, um cateterismo, que se for passar uma sonda em um paciente, ventilação, traqueias de ventilação, aonde fica cada um. Eles têm que estar suspenso do chão e
não pode tocar no teto. Então, eles têm que ter um local correto, com paredes e pisos bem arejados, para que eles possam ter um armazenamento de qualidade. Nós vamos falar também um pouquinho sobre asepsia e antiasepsia. Existe uma pequena diferença. A asepsia é o conjunto de procedimento que visa impedir a introdução de germes patogênicos em determinado organismo, ambientes ou objeto. E ele é também o cuidado com a limpeza e higiene de tudo que nos cerca. A antiasepsia das mãos, por exemplo, é sem dúvida um processo muito importante. Ele evita a propagação dos germes que pode ocasionar infecção, uma vez que as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos. Quando vamos fazer uma punção, ou seja, um acesso venoso, nós fazemos a antisepsia do braço, ou seja, limpamos com álcool 70 para fazer a remoção da sujidade que tem ali naquele local. E sendo assim, a pele ele é um reservatório de diversos germes patogênicos. Então, é de suma importância que fazemos a antisepsia da pele quando formos fazer um acesso venoso, fazer uma intramuscular, fazer uma subcutânea. É de suma importância que fazemos esse tipo de antiasepsia. E a falta dela no ambiente hospitalar causa muita propagação de infecção por micro-organismos, como vírus, bactérias e até mesmo outros protozoários. E a asepsia ela pode ser feita de várias maneiras, entre elas a dimensão e a desinfecção e a esterilização, que é a realizada imediata a aplicação de substâncias que ajudam a destruir os agentes infecciosos. Então, para isso, nós precisamos tomar muito cuidado e nunca esquecer de fazer asepsia e antiasepsia de tudo que formos fazer para trazer melhor benefício para o paciente. Ou seja, se vamos fazer um acesso venoso, vamos nos preocupar em lavar bem as mãos, em calçar as luvas, fazer a antisepsia do local que vamos pulsionar aquela veia e assim por diante. E a antiasepsia também ela consiste na desinfecção do local ou do organismo que foi infectado, tá? Então vamos prestar bem atenção e vamos sempre fazer a asepsia e a antisepsia. No processo de esterilização, nós temos a esterilização pelo meio físico. Nós temos vários tipos de esterilização. E esses materiais, ele depende do tipo do material, depende do artigo e do tipo de contaminação do mesmo. Então, ele é obtido através de vapor saturado ou sob pressão. Então, esterilização por meio físico é através de vapor, tá? Sob pressão. E ele utiliza as autoclaves para a esterilização do material. Existem materiais, lembrando para vocês, que não podem ir nas autoclaves, mas o pessoal que trabalha dentro do CME já tem esse treinamento e eles já sabem quais são os tipos de materiais que não pode ir. E é o meio mais utilizado na rede hospitalar. Calor seco, ele utiliza as estufas quentes. Então tem material que não pode ir nas autoclaves, elas vão para o calor seco, ou seja, para as estufas, aonde elas contêm uns raios ionizantes e ele esteriliza com baixa temperatura, ela não é uma temperatura elevada. Então, portanto, pode ser utilizado com materiais termosensíveis. A ação antimicrobiana da radiação ionizante se dá através da alteração da composição molecular das células,
ou seja, ela vai modificar o DNA e as células sofrem a perda ou a adição da carga elétrica. Nós temos também a esterilização por meio químico. Por meio químico é uma esterilização obtida através de um líquido chamado formaldeído. Ele tem a função fungicida, de visuricida e bactericida. Ela age por 18 horas, é a ação dela. Então, o formaldeído ou glutaldeído, eles têm potência, são potentes na ação contra as bactérias, os fungos e o espermicida. Nós temos também o óxido de etileno. Ela é empregada na esterilização de produtos médicos hospitalares que não podem ser expostos a calor ou agentes esterilizante líquido. Ou seja, são utensílios que eles não podem ir para autoclave, para as estufas ou para o glutaldeído ou formaldeído. Só que nós temos aqui em Cuiabá, nós temos uma empresa especializada para esterilizar esses tipos de materiais. Ela chama Estericap. Ela é a única que tem aqui que ela esteriliza, ou seja, ela esteriliza citoscópio, aparelho de monitorização invasiva que não pode ir líquido, instrumento de teloscópio, broncoscópio, materiais elétricos, eletrodos, fios, máquinas, marca-passo, motores, bombas. Ele é específico para esse tipo de equipamento. Então, ele não pode ir na autoclave, ele não pode ir na estufa. Então, ele é esterilizado por óxido de etileno. E somente nessa empresa é que temos esse produto. O peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, ele é um agente oxidante e é uma concentração de 3 a 6%. E ele tem também o poder de desinfetante e de esterilização também. E ele pode ser corrosivo para os instrumentos. Podem ser utilizados como porção para esterilizar os materiais termosensíveis. Então, assim, tem alguns materiais que eles são muito sensíveis, então não tem como esterilizar com esses outros agentes, com esse outro mecanismo que a gente fala de limpeza, de esterilização. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado. Não é qualquer lugar qualquer material que você pode estar colocando na autoclave ou qualquer material que você pode estar colocando na estufa. E nós temos também alguns que é através de plasma ou peróxido de hidrogênios, e ele é aplicado com materiais de alumínio, materiais de bronze, látex. Esses são os tipos de materiais que podem ser esterilizados com plasma de peróxido de hidrogênio. Tá? Eu deixei aqui para vocês umas referências, caso vocês queiram pesquisar. Tá? E amanhã estaremos postando mais alguma coisa para vocês, esclarecendo mais algumas coisas através da biossegurança. E lembrando a vocês que todos esses materiais que os profissionais estão utilizando, que eles estão desinfectando, que eles estão preparando para colocar nas autoclaves ou nas estufas, todos têm que ter os EPIs corretos. Todo mundo tem que usar as formas de precaução correta. Óculos, máscara, capote, touca, tudo, luvas, tudo o que vai proteger para poder melhor funcionar o trabalho e que nenhum profissional tenha um cansaço ou machucado com esse tipo de aparelhos que eles estão lavando e esterilizando. Até mais, logo estaremos aqui de volta.